A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? E hoje, meus irmãos, na nossa porção bíblica, ela traz no tema uma pergunta: será que a pessoa peca só em olhar para alguém? Será, meus irmãos, que a pessoa só de olhar para alguém já pecou? Nós vamos estar aprendendo com Jesus Cristo aqui na palavra de Deus, nós vamos estar aprendendo à luz das Escrituras Sagradas, e eu te convido a abrir a tua Bíblia. Você que é evangélico e você também que não é evangélico, na sua Bíblia, você abre no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do versículo 27 ao 30, amém? No versículo 27 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amém? Então, meus irmãos, Jesus aqui nesse capítulo 5, Jesus no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, ele pega capítulo 5, 6 e 7. E aqui no capítulo 5, no versículo 27, Jesus ali ensinava. E Jesus dizia: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 20, aonde tem os 10 mandamentos, se você ler capítulo 20 de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, versículo 14 diz: não adulterarás. Então Deus diz: não adulterarás. Mas aqui Jesus, ele foi mais além. Primeiro ele disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas Jesus aqui no versículo 28, ele vai mais além e diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, você não pode olhar e cobiçar. Se você vai passando numa rua e você vê uma mulher passando, se você vê por acaso, porque você vai passando, porque você tem olho e enxerga, então, normal, né? Você viu a pessoa porque você passou e a pessoa estava ali, você viu. Mas, se você já voltar a olhar pela segunda vez, cobiçando, né? O que não pode é cobiçar. O que não pode é olhar e desejar, porque você já comete adultério. Aqui Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por quê? Porque se você olhar e cobiçar, você só não faz por falta de oportunidade. Aqui no versículo 29, Jesus continua dizendo aqui: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, meus irmãos, aqui Jesus não estava dizendo para a pessoa arrancar o olho, né? De verdade,
Jesus queria dizer aqui para você cortar o mal pela raiz, né? Te afastar daquilo ali que está te fazendo pecar, né? No versículo 30 ele diz: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, corte o mal pela raiz. Se está havendo alguma coisa, se tem alguma coisa que está te fazendo pecar, que está te fazendo se afastar de Deus, corte o mal pela raiz, porque aqui Jesus diz que pode levar, que é levado ao inferno. Ele diz: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então é Jesus que está falando, são palavras de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o problema não está em nenhum membro do nosso corpo. Na verdade, começa nos olhos, na mente, né? Assim, trabalhando em conjunto, né? E é isso que está sendo dito aqui, mas que o problema não está nos olhos, nem na mente, nem nas mãos, nem em qualquer outro órgão do corpo, mas o problema está no coração da pessoa. Por quê? Porque é do coração, né? É o coração que comanda todo o corpo. Nós vamos ler aqui no capítulo 15 de Mateus, nós estamos no capítulo 5, nós vamos mais adiante no capítulo 15 de Mateus ainda. Capítulo 15, versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então aqui Jesus, ele está dizendo que é do coração que procedem os maus pensamentos. Quais são esses maus pensamentos? Ele diz aqui: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, no caso de furtos, se alguém rouba e a pessoa cortar a mão dela para ela não roubar mais porque não tem as mãos, ela vai dizer: eu não roubo mais porque não tenho as mãos para roubar. Mas se tivesse, roubaria. Então o problema está no coração. A pessoa tem que mudar, é o coração. Ela não está com o coração convertido, ela não se converteu, né? Porque converter quer dizer voltar, mudar a direção, sair dos caminhos errados. Isso é se converter. E nós vamos ler, meus irmãos, mais alguns versículos aqui na palavra de Deus. Nós vamos para mais adiante no livro de... Olha o que diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses, né? Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, alimentado, né, pela sua própria concupiscência. Então, o que é concupiscência?
concupiscência quer dizer apetite carnal desordenado. Então, aqui no versículo de número 14, aliás, versículo 15 do capítulo 1 de Tiago, ele diz: depois, havendo a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Então, aqui o que ele está falando aqui? Que primeiro o pecado ele vai sendo gerado dentro de você, você mesmo alimenta o pecado. Aqui ele diz no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, quer dizer, alimentado pela sua própria concupiscência. E concupiscência quer dizer apetite carnal desordenado. Depois, versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, a morte espiritual, Pecado afasta o ser humano de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Mas a Bíblia diz também que Jesus, ele veio para dar vida aos homens e vida com abundância. Glória a Deus. No versículo 16 aqui do capítulo 1 de Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus não muda. Na Bíblia diz que tudo passa, mas as palavras de Deus não hão de passar. Amém? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o segredo, meus irmãos, sujeitai-vos. Quer dizer, obedeça a Deus, à palavra de Deus, o que Deus diz na palavra dele que nós devemos fazer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se sujeitar a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, há uma luta entre a carne e o espírito, mas aquele que estiver mais alimentado é o que vai vencer. Se você alimentar a sua carne, é a sua carne que vai prevalecer. Mas você deve alimentar é o teu espírito. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E não é pelo seu esforço humano, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E nós vamos encerrar com o último versículo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, vigiai e orai. Aqui nesse versículo diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? E eu gostaria de estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?